chegamos, finalmente, ao início de um novo ano, 2026. E, tradicionalmente, todo início de ano, nós temos as famosas resoluções de ano novo. O que eu quero alcançar nesse ano? O que eu quero mudar nesse ano? E todo início de ano a gente se inscreve novamente na academia, a gente começa uma nova dieta, a gente começa um novo ciclo de leitura da Bíblia. Tem tantas coisas que fazemos todos os anos e que raramente passam da primeira semana. Mas se a gente se programar, se planejar bem, talvez a gente consiga concluir aquilo que planejou. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso planejamento humano, ele é limitado. Então vocês têm aqui, na imagem, Provérbios 16:9, que diz que o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina seus passos. Nós cremos num Deus que interage ativamente com a gente. Ele nos dá uma ampla liberdade de escolha, para a qual precisamos nos planejar, mas Ele tem um propósito para a sua vida, como veremos daqui a pouco. E, portanto, será muito mais sábio para você se você for buscar em Deus a direção para o seu planejamento. O que eu quero alcançar nesse ano? Eu pergunto isso para você, o que você quer alcançar nesse ano? Você já fez as suas resoluções de ano novo? Alguém fez resoluções de ano novo ou já desistiu? Não adianta, eu não faço mesmo, né? Mas se você tem um alvo para esse ano, você já iniciou o seu planejamento? Saber como alcançar aquilo que você pretende alcançar? Como chegar lá? Porque são duas coisas, né? O que é que eu quero e o que é que eu tenho que fazer para conseguir o que eu quero. Planejamento, a grosso modo, é isso. E nós, cristãos, né? A nossa igreja é uma igreja que recebe poucos convidados não cristãos. Recebe, eventualmente, mas não são muitos. Então, de uma forma geral, estamos entre irmãos de fé. E nós, cristãos, vamos à Bíblia em busca de orientação. Cremos que o nosso Senhor cuida de nós, cremos que Ele tem toda a sabedoria do mundo, tem todo o poder do mundo e que Ele quer o nosso bem. Então, nós vamos à Bíblia para buscar orientação, primeiro, no que é que nós devemos querer. Eu sei que nem todo mundo pergunta isso para Deus, né? Simplesmente vai lá, decide o que quer e vai pedir ajuda depois. Mas mesmo assim, você tem que ir pedir ajuda. E aí entra a estratégia para alcançar aquilo que você quer. Uma estratégia é uma forma de você posicionar os seus recursos para alcançar um fim desejado. Como utilizar os meus recursos para alcançar o que eu quero? Isso é uma estratégia. Nós, como cristãos, buscamos em Deus essa estratégia. Só que a Bíblia é muito grande. Tem muita coisa escrita lá. E facilmente podemos nos perder, não encontrar a orientação clara de Deus para a nossa vida. Por isso é que neste ano nós tivemos a ideia, né, foi uma ideia que surgiu da liderança, não foi uma ideia minha, mas eu achei muito interessante, de utilizar uma ferramenta da administração chamada SWOT, para dali tirar alguns princípios que nos ajudem a buscar na Bíblia os pontos que precisamos. Essa estratégia, ela tem esse nome porque parte de quatro itens, 4 áreas que nós precisamos conhecer para podermos melhor desenvolver os nossos esforços. O S é de strengths, forças. O W é de weaknesses, fraquezas. O O de opportunities, oportunidades.
e o T de threats, ameaças. Eu até comentei pela manhã, muita gente achou engraçado, que existe um acrônimo. Esse acrônimo em inglês para nós não significa nada. Mas existe um acrônimo em português, que é o FOFA. Ah, que lindo, né? Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. Então, se você quiser guardar, precisar de um acrônimo para guardar esses princípios, aí está. Mas gente, acabou de falar que a gente vai buscar na Bíblia, agora está trazendo aqui uma ferramenta de planejamento estratégico para administração. Mas o fato de ser uma ferramenta criada pelos homens não significa que nós não possamos usar na nossa vida, não possamos usar na nossa igreja. Existem tantas ferramentas que foram criadas pelos homens, que não vieram da Bíblia, e que mesmo assim nós podemos aproveitar, tantas. E sem falar da tecnologia, né? Não existia nada disso no tempo de Jesus. Hoje de manhã, inclusive, nos vimos sem energia elétrica. Não tinha energia elétrica no tempo de Jesus. O máximo que podia acontecer era acabar o azeite da lamparina, e aí ia ficar todo mundo no escuro. Agora não. Puf, acaba a luz e fica todo mundo no escuro. A vida mudou, a realidade mudou, e nós podemos nos adaptar. Então, nós podemos utilizar esses princípios que veremos nos próximos 4 domingos, hoje e os próximos 3, em qualquer área das nossas vidas. Como planejar o nosso crescimento espiritual, por exemplo. Como planejar decisões importantes, familiares. Como planejar as atividades da nossa igreja. Para isso, nós utilizaremos justamente essas 4 áreas de análise, 2 delas para o ambiente interno, são as forças e as fraquezas, são questões internas, suas individualmente ou da instituição, da igreja, por exemplo, e nos outros 2 domingos, as 2 áreas externas, as oportunidades que estão lá fora e as ameaças que também estão lá fora. Esses 4 princípios, essas 4 áreas, nos ajudarão a buscar na Bíblia aquilo de que precisamos para nos planejar bem para esse ano de 2026. Portanto, comecemos hoje com as forças. E o versículo que melhor fala da força de Deus nas nossas vidas está em Filipenses 4,13. Também está ali, mas muito pequenininho. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só que forma auspiciosa para começar uma análise. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, a gente fica até animado pensando nisso. Mas como que ele nos fortalece? E é justamente isso que nós veremos hoje. 3 áreas em que Deus nos fortalece e a partir das quais nós encontraremos as nossas forças para aplicarmos em nossas vidas. A primeira dessas áreas é a graça de Deus. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, nós vemos como a graça de Deus parte do nosso reconhecimento da nossa fraqueza. Vejam o que Paulo está dizendo aqui. Disse-me o Senhor, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, conclui Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Fraquezas será o tema do domingo que vem. Veremos quais são as nossas fraquezas segundo a Bíblia.
Mas o importante nesse momento é entendermos que é nas nossas fraquezas, ou a partir delas, que o Senhor vai agir na nossa vida. A partir da sua fraqueza, Ele agirá na sua vida. Por quê? Porque Ele precisa que você queira que Ele haja na sua vida. Nós cremos que o nosso Deus não impõe a vontade dEle. Ele não impõe a presença dEle. Você precisa querer. Mas o que normalmente nós fazemos é escolher o que queremos, decidir o que queremos, não consultamos a Deus, não perguntamos para Ele o que é melhor para nós, não perguntamos para Ele o que Ele quer para nós, decidimos sozinhos e então, se tanto, vamos buscar ajuda. E muitas vezes Ele realmente nos ajuda, mas quando a nossa atitude é uma atitude mais humilde, em que reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos que sabemos muita coisa, mas não sabemos tudo, que temos muita experiência, mas a nossa experiência nunca será plena e absoluta, que temos dons, mas muitas vezes nem sabemos como usá-los. A partir dessa posição de humildade, o poder de Deus atua em nós. Você tem que querer que Deus te ajude. Você tem que reconhecer que precisa da ajuda de Deus. E uma vez reconhecendo que precisa, isso se torna um ponto de força fundamental. O nosso principal ponto forte é justamente a graça de Deus, que atua em nós. Vejam, a graça de Deus é fundamental, né? Nós, cristãos evangélicos, cremos que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Nós cremos que somos reconciliados com Deus por meio da graça de Deus. Cremos nisso. Mas a graça de Deus, ela vai além. Ela não apenas nos resgata da morte espiritual, da escravidão aos pecados, mas ela nos conecta a Deus, que é perfeito, que é justo, mas ela também nos capacita. É pela graça que somos capacitados. Ao analisarmos nossos pontos fortes, não perca isso de vista. Deus é a verdadeira fonte da sua força. Como acabamos de ler, tudo posso naquele que me fortalece. E além disso, Deus também é fonte de proteção. Porque nós precisamos de poder, de força, não apenas para saber como agir e agir, mas também para nos defender. Volto a dizer, ameaças é o último tema do mês. Mas vocês podem ver no Salmo 28, 7, Davi dizendo que a força dele, o escudo dele é o Senhor. Que nele, no Senhor, Davi confiava. E dele, do Senhor, recebia ajuda. Então, se você reconhece que precisa da ajuda do Senhor, busque nele. E ele não apenas lhe concederá a sabedoria, a direção, mas também te capacitará a realizar o que ele te inspirar a fazer. Mas aí vem uma outra pergunta, bem prática. Como podemos reconhecer que o poder de Deus está agindo em nós e através de nós? Você sabe quando Deus está agindo na sua vida? Você sabe dizer, poxa, hoje estou sentindo que Deus está agindo por mim. Uau, essa fala, essa frase que eu disse não veio de mim, isso veio do Senhor. Alguém já passou por uma experiência como essa? Não é vibrante você perceber que Deus está te utilizando um vaso tão impuro, não é? Uma ferramenta tão imperfeita, mas mesmo assim o Senhor, na sua misericórdia, nos usa, nos utiliza, nos aplica. E a forma
de reconhecermos a ação de Deus. Na verdade, a forma de agirmos segundo a vontade de Deus é por meio dos dons espirituais. Então, volte na sua Bíblia até 1 Coríntios, capítulo 12, que é o texto clássico que trata dos dons espirituais. E será exatamente pelo exercício dos dons espirituais, não apenas por conhecê-los, né, mas por colocá-los em prática, que nós veremos a ação de Deus em nossas vidas. Vou começar a leitura no versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum, não como um fim em si mesmo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dons de cura, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Vejam, nós podemos buscar exercer, receber e exercer os dons que quisermos. Mais adiante, na primeira carta dele aos Coríntios, Paulo diz isso: buscai os melhores dons, mas sabendo que o Senhor nos concederá os dons que Ele quiser que nós tenhamos. Você pode pedir, peça, mas aceite aquilo que Deus lhe der em resposta ao seu pedido. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre o significado de cada um desses dons. Não é esse o propósito. Apenas mostrar que o exercício dos dons é, depois da graça de Deus, a compreensão da graça de Deus sobre a sua vida, é a maior expressão da força de Deus em você. É um fator de força para você. O exercício da presença de Deus por meio dos dons. E essa graça que nos resgata, nos reconcilia com o Senhor, ela vem de forma prática, nos capacitando por meio dos dons, porque Ele nos dá gratuitamente. Acabamos de ler isso. Não é mérito nosso. A salvação não vem por mérito nosso. A concessão de dons não vem por mérito nosso. É graça, também é. Mas de uma forma muito prática. E é pelo exercício dos dons que aquilo que é um poder em potencial se transforma numa força nas suas mãos. E o importante é lembrar que Deus não nos resgatou da escravidão do pecado, não nos reconciliou consigo mesmo para que a gente viva única e exclusivamente para os nossos próprios interesses. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Jesus morreu. Foi para que, uma vez resgatados, reconciliados, nós busquemos servi-lo, que é o que nós veremos logo a seguir aqui. Talvez você tenha dúvidas sobre quais são os dons espirituais, ou quais são os dons espirituais que você, porventura, tenha. E nós estamos aqui como igreja para te ajudar a entender isso. Por isso, já tivemos, recentemente, uma dinâmica para te ajudar a descobrir seus dons. Poxa, mas eu não soube, eu não pude vir. Procure o Anderson ou a mim e vamos fazer a dinâmica com você. Vamos marcar um dia, demora algum tempinho, né? São várias perguntas que você tem que responder e ir anotando, depois compila aqueles dados e você chega a uma conclusão, uma noção de quais dons estão agindo na sua vida naquele momento. Eu fiquei surpreso, eu já tinha feito esse teste várias vezes. E fiz de novo. E houve mudança. Olha só que coisa. Mudaram os dons que estão agindo na minha vida.
a forma como Deus está agindo na minha vida, a forma como Ele está me capacitando para agir na vida dos outros. Mudou. Porque a realidade mudou, as necessidades mudaram. E Deus é muito dinâmico. Não é porque um dia você manifestou um dom de palavra de conhecimento que você sempre vai ter uma palavra de conhecimento para dar para alguém. Vai virar profeta. Eu, Senhor, vos digo, faça isso, não compre esse carro, essa cor é ruim. Não é disso que eu estou falando, tá, gente? Mas um dia Deus pode sim. Você está ali orando com a pessoa e Deus fala ao seu coração, diz para ela que não é para ela fazer isso. Aí você, olha, meu irmão, você me perdoe aqui, mas eu estou sentindo isso no coração, tenho que te dizer. E aí você submete a Deus e vai confirmar com o Senhor. Porque cada um tem que confirmar aquilo que ouve dos outros. Esses dons, eles são a vida da igreja. Sem a manifestação dos dons de Deus, a igreja vira clube, vira condomínio. E convenhamos, reunião de condomínio é um negócio muito chato. Não, precisamos do dinamismo do Senhor. E talvez você já saiba quais são os seus dons, mas não sabe como colocá-los a serviço do reino. Ouvimos aqui a Lídia comentar isso. Você devolve a Deus uma parte daquilo que Ele te deu. E qual é o recurso mais importante que nós temos? O nosso tempo. O tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável. Eu cresci ouvindo falar que o petróleo ia acabar, e não acaba nunca. Toda hora aparece mais petróleo. Mas o seu tempo não volta. O tempo não volta. E quando você dedica uma parte do seu tempo a Deus, você está dando para Deus algo de muito valor. Muito valor. Portanto, a grande pergunta para desenvolvermos esse aspecto de força nas nossas vidas, em relação aos dons, é o que te impede de praticar os dons que você tem. Desconhecimento de quais são esses dons? Ou desinteresse? Falta de prioridade? Só você pode responder isso. Eu não vivo a sua vida, eu não sei o que você está vivendo e, portanto, eu não tenho como responder por você. Eu só posso responder por mim. Mas uma coisa eu posso e quero fazer, é caminhar com você nessa busca. Pelos seus dons e pela utilização dos seus dons a serviço de Deus. Mas talvez você acredite que isso não é para você, esse negócio de dons, de servir, de ministério. Não, você é uma pessoa comum, tem as suas ocupações, uma vez por mês vai à igreja e é o que você pode fazer. Talvez nesse momento seja realmente a única coisa que você possa fazer. Mas será que é isso só que Deus quer que você faça? Você acha que o propósito de Deus para a sua vida não é maior do que esse? E aí vem o terceiro ponto de força. O terceiro ponto de força tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que chamamos de o propósito de Deus. Ou você acha que Deus criou a sua vida por acaso? Para que você viva de qualquer maneira? Não, eu creio num Deus que planeja as coisas. Eu creio num Deus que já sabia de tudo o que iria acontecer antes de criar a realidade em que vivemos. Porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Por exemplo, Jesus foi definido por Deus que Jesus precisaria vir e morrer para nos resgatar do nosso pecado antes mesmo de termos sido criados, antes de termos pecado. Porque ele já sabia que nós iríamos pecar. Mas mesmo assim nos criou. Então, meus irmãos, eu vou ler para vocês duas passagens, cada uma delas com apenas 2 versículos. Romanos 8, 28 e 29. Se você quiser acompanhar no texto, siga até lá. E depois leremos 1 Pedro 1,
1 e 2. Nessas duas passagens, nós vemos dois homens de Deus. Consideramos Paulo como um apóstolo, ele mesmo dizia que era um apóstolo tardio. Dois apóstolos falando sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Romanos 8, 28 a 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que o amam. E o que significa amar o Senhor? Jesus disse qual era o significado disso. Se vocês me amam, vocês cumprem a minha vontade. Vocês me obedecem. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não o obedece. Você chega para o seu pai, pai, eu te amo muito. Tá bom, meu filho, então vai lá e faz isso para mim. Ah, não vou fazer não. Que raio de amor é esse? Isso vale para o teu filho, isso vale para Deus também. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que o obedecem, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele nos chamou, a cada um de nós, segundo um propósito dele, específico para cada um de nós. E ele explica por quê. Pois aqueles que de antemão conheceu, como eu acabei de falar, Deus, antes da criação do mundo, já tinha planejado tudo. Já estava tudo planejado. Ele é o mestre do planejamento estratégico. E ele, no seu planejamento, já sabia como você seria. E ele já sabia quais dons ele lhe daria. Ele já sabia como você responderia ao que ele faria na sua vida. Muito antes de você livremente escolher. Você escolheu livremente quando o seu tempo chegou. Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele está fora do tempo. O tempo não faz sentido para Deus. Por isso que ele é, aos nossos olhos, eterno. Não teve princípio e não terá fim. Ele de antemão te conheceu, então ele sabe o que é melhor para você, porque foi ele que te criou. E por isso, ele o predestinou. Ele decidiu antecipadamente que era essa a vontade dele para você. É isso que significa predestinar aqui. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Ô meu irmão, ô minha irmã. Por quê? Porque somos todos, ao sermos resgatados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, mediante a nossa fé nele, nós nos tornamos filhos de Deus. E a vontade de Deus para todos nós é uma só, que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. E qual era a principal característica de Jesus? Nas próprias palavras dele, não vim aqui para ser servido, mas para servir. Façam vocês assim como eu fiz. Não foi isso que ele disse para os seus discípulos depois de lavar seus pés? Eu, que sou o Senhor de vocês, estou servindo-os. Façam o mesmo uns pelos outros. Sirvam uns aos outros. Essa é a estatura de Cristo. O problema é que muita gente nasce de novo, mas permanece no berçário espiritual por toda a sua vida. E, gente, bebê é muito bonitinho, mas é muito chato. Por que é chato? Por que o bebê é chato? Porque o bebê é egocêntrico por natureza. O bebê não quer saber se você está cansado, se está triste, se o teu time perdeu. Ele quer comida, ele quer colo, ele quer, e acabou. E se não der, ele vai chorar. Vai espernear, vai criar caso, até que você atenda a ele. E nós, muitas vezes, somos bebês espirituais. Reclamando, chorando, criando caso, nunca pensando no outro. Infelizmente, é uma realidade. Há muita imaturidade espiritual dentro das igrejas. Gente que fica magoada porque não falaram com ela quando foi à igreja. Pô, pelo amor de Deus, vai você e fala com os outros.
Ah, ninguém falou comigo. Sim, e você falou com os outros? Ué, você é o centro do universo? Não, gente. Chegou, vai falar com os outros. Se você está falando com os outros, o outro, no mínimo, vai responder para você e pronto. Alguém falou com você também. Mas, gente, nós ficamos presos a atitudes imaturas. E não tem como sermos fortes se somos infantis, imaturos. Não tem como, gente. E a vontade de Deus para nós é que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Ou seja, que coloquemos em prática os dons que Ele nos deu. E assim, Ele será o irmão mais velho, o primogênito, e nós seremos ali os irmãos mais novos. E Ele vai cuidar da gente. Já o texto de 1 Pedro 2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, eleitos, escolhidos de Deus. Escolhidos como? Ele explica: de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Em outras versões, presciência. Deus nos escolhe porque Ele já sabe antecipadamente o que responderemos. Não é uma escolha arbitrária, gostei de você, não gostei de você, você vai para o inferno, você vai para o céu. Nós batistas não acreditamos nessa escolha arbitrária de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer por todos, para a salvação daqueles que crerem. Nós cremos nisso. Então, meus irmãos, é segundo a presciência de Deus, dele já saber antecipadamente como é que você vai responder à graça dele, que ele te escolhe e que ele te destina a um caminho. Como? Pela obra santificadora do Espírito. Para quê? Para a obediência a Jesus Cristo, a aspersão do sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Então, meus irmãos, se essa é a direção de Deus para as nossas vidas, que sejamos parecidos com Cristo, o terceiro ponto de força espiritual que nós temos é quando decidimos que queremos ser parecidos com Cristo. E aí eu peço que você abra em Efésios, capítulo 1. Talvez eu nem precisasse ler esse texto, porque o que acabamos de ler em Romanos 8, 28 e 29 e 1 Pedro 1, 1 e 2 já seria o suficiente. Mas, gente, Efésios 1, de 3 a 14, é tão lindo que a gente tem que ler esse negócio pelo menos uma vez por ano. Pelo menos em janeiro a gente tem que ler esse negócio. Porque as bênçãos que Deus promete para nós, isso é fonte de força. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Já comentei isso aqui, para sermos o quê? Santos, separados para Ele, irrepreensíveis na Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Já vimos Pedro explicando que isso é segundo a presciência dele, né? Conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. A graça de Deus nos dá a redenção por meio do seu sangue. Temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, mais uma vez, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, com todos os dons. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Vejam que foi importante termos lido primeiro Romanos 8 e 1 Pedro,
para entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui com o ser predestinado. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de santificação, de transformação, de crescimento, que ele, na sua presciência, está nos conduzindo, nos predestinou a esse caminho, segundo o propósito da sua boa vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Portanto, se você crê que foi resgatado da morte espiritual, reconciliado com Deus pela graça, então você precisa compreender que Deus tem um propósito para a sua vida, que não é você ser feliz. Mas se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você será feliz. Busque a felicidade, você não a encontrará. Busque a vontade de Deus e você encontrará a felicidade. Pô, onde é que está isso escrito na Bíblia? De uma outra forma. Aquele que buscar a sua própria vida, vai perdê-la. Aquele que entregar a sua vida por mim, a encontrará. Eu fiz apenas uma paráfrase. Você precisa compreender o propósito de Deus para a sua vida. E ele é, grosso modo, genericamente falando, que você se torne cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa compreensão é o grande ponto forte da sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus quer levar você até uma condição espiritual. Mas você tem que colaborar com Ele, porque Ele não vai forçar você a fazer coisa nenhuma. Você tem que interagir. E, portanto, para concluir, dependa da graça de Deus. Entenda, reconheça as suas fraquezas. Domingo que vem, veremos isso. Submeta-se à graça do Senhor, que vai lhe resgatar, vai lhe perdoar, vai reconectar você a Deus. Mas também reconheça que Deus quer agir através de você, por meio de dons. E que a função desses dons, ou do exercício desses dons, é que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Graça, dons, semelhança de Cristo, as três áreas em que Deus quer te tornar forte. E aí eu lhe pergunto, para nós orarmos: você tem alguma dúvida em relação a algum desses pontos? Alguém tem alguma dúvida em relação à graça de Deus? Ninguém tem dúvida nenhuma sobre a graça de Deus? Louvado seja o Senhor. Mas se você tiver alguma dúvida em relação aos dons, eu volto a nos oferecer para lhe ajudar nisso, a buscá-los e a colocá-los em prática. E se você tiver alguma dúvida sobre o propósito de Deus para a sua vida, aí é uma caminhada um pouco mais longa. Nós teremos que caminhar juntos para descobrir juntos aquilo que Deus quer para você. Mas Deus quer que você descubra. Ele quer. Só depende de você. E é por isso que nós vamos orar agora para que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração sobre os seus pontos fortes, confirmando no seu coração esses três pontos fortes: a graça, os dons e a prática desses dons que o torna semelhante a Jesus. Mas que Deus esteja orientando você na forma de viver esses pontos fortes em sua vida. E logo em seguida nós iremos para a ceia do Senhor, porque será na ceia do Senhor que nós nos recordaremos, seremos espiritualmente recordados do que Jesus já fez por você. Jesus já morreu por você, e é isso que a gente recorda nesse memorial que é a ceia do Senhor. A partir daí, as portas estão abertas. Só depende das suas decisões. Feche seus olhos.